Sejam os números reais a e b tais que o limite dessa função é igual a 7 sobre 12. O valor do produto a vezes b é igual a... Vamos lá. A primeira coisa a ser feita no limite é realizar a substituição na função envolvida e verificar se gera ou não alguma indeterminação. Tudo bem? Então, se eu substituir x por zero, observe que daqui eu vou ficar com raiz cúbica de b menos 2 dividido por quanto? Por zero. Então, note, eu já tenho uma indeterminação fruto de uma divisão por zero. E no numerador, eu estou com a expressão raiz cúbica de b menos 2. Então, a depender do valor de b, por exemplo, se b for igual a 8, no numerador resultaria em quanto? O numerador resultaria em qual valor? Zero também, ocasionando assim uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, professor, por que você está analisando essas possibilidades? Porque a indeterminação do limite quase sempre nos guia por onde nós temos que seguir para resolvê-lo, ok? Então, por exemplo, se b for diferente de 8, ok? Eu sei que essa indeterminação vai ser do tipo constante sobre zero. E quando aparece esse tipo de indeterminação, qual que é o procedimento para resolver o limite? Calcular os limites laterais e verificar se esses limites vão ser o quê? Iguais. Tranquilo? A gente tem que fazer essa igualdade posteriormente. Mas para fazer esses limites laterais, nessa indeterminação do tipo constante sobre zero, isso aqui vai para mais ou menos infinito, ok? Que não é o caso da nossa questão, porque está resultando numa constante. Então, tudo indica que o valor de b vai ser uma determinada constante, de modo que a indeterminação associada a essa função, a esse limite, seja do tipo 0 sobre 0. Deu para entender? Então, partindo dessa premissa, note, isso é a parte mais importante da questão, é você saber fazer essa análise, ok? Então, partindo da premissa que a indeterminação correspondente ela é do tipo 0 sobre 0, aí agora sim, nós podemos seguir, inclusive, com a resolução, ok? Utilizando L'Hopital ou utilizando multiplicação por conjugado, tranquilo? Então, vamos começar resolvendo esse limite utilizando o L'Hopital, porque em tese será mais rápido, tranquilo? Então, por exemplo, vamos lá. Limite de quando x tende a zero de quem? Da raiz cúbica de a vezes x mais b menos 2, tudo isso dividido por quanto? Por x. Fiz a substituição, fazendo aquela consideração já explicada, ok? Eu vou poder aplicar qual regra aqui nesse limite? A regra de L'Hopital. Consequentemente, para o numerador, nós vamos ficar com o quê? Com a derivada dessa expressão. Quem é a derivada da raiz cúbica de ax mais b? Bom, vamos colocar o indicativo primeiramente, tá? Para pegar um espaço aqui na parte de baixo da tela. E no denominador eu vou ter que dividir pela derivada x, ok? Que essa é bem simples, vai resultar em 1, ok? Então vamos lá, limite quando x tende a zero, ok? A derivada dessa expressão do numerador, nós vamos ficar com o seguinte. Note que raiz cúbica de ax mais b é a mesma coisa que ax mais b, entre parênteses, elevado ao quê? A 1 sobre 3. Beleza? Consequentemente, a derivada disso, utilizando também regra da cadeia, vai ser 1/3 que multiplica ax mais b elevado a 1/3 menos 1, ok? Tudo isso multiplicado pela derivada de quem? Pela derivada de ax mais b, por causa da regra da cadeia, menos a derivada de 2. Mas a derivada é uma constante, é igual a zero. Então, não vou nem colocar em jogo. Ok? A gente para aqui. Então, tudo isso dividido por quanto? Por 1. Tudo bem? Então, continuando aqui com a resolução, observe. Vou ficar com o limite para quando x tende a zero, de quem? De 1/3, que vai multiplicar
ax mais b elevado a quanto? Menos 2/3. Consequentemente, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre ax mais b elevado a 2/3 positivos. Ok? Que vai multiplicar a derivada de ax mais b. Quem é a derivada de ax? A. Quem é a derivada de b? 0. Então, dessa expressão aqui, ó, tenho que multiplicar por a. Ok? Então, observe. Fiz a aplicação da regra de L'Hopital. Qual que é a próxima etapa? Faz a substituição e vê se o limite continua gerando alguma indeterminação. Quando a gente realiza a substituição por x igual a 0 nessa função, observe que o único termo que vai para 0 é esse ax. Ok? Então, nós vamos ficar com o seguinte. Ó, vou ficar com a sobre 3, que vai multiplicar o que? B elevado a 2/3. Ok? Isso aqui vai ter que ser igual a quanto? Segundo o enunciado. Segundo o enunciado, isso aqui vai ter que ser igual a 7 sobre 12. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vou considerar a igual a 7, já de imediato, ok? E dessa expressão lá do denominador, igualando, b elevado a 2/3 seria igual a quanto? Vou colocar aqui a equação toda. 3 vezes b elevado a 2/3 seria igual a 12. Consequentemente, b elevado a 2/3 seria igual a 12 sobre 3, que é igual a 4. Consequentemente, vamos lá. Se eu elevo de ambos os lados a 3 sobre 2, vocês vão entender por quê. Vamos lá. B elevado a 2/3, vou pegar isso elevado a 3 sobre 2 e elevar a 3 sobre 2. A mesma coisa aqui, ó. 4 elevado a 3 sobre 2. Por propriedade de potência, isso aqui vira o produto, beleza? Consequentemente, eu vou conseguir simplificar esses fatores, ok? E vai resultar, consequentemente, em b igual a raiz quadrada, ou então eu faço o seguinte, não vou transformar em radical, eu vou fatorar 4, que é 2 ao quadrado. Tudo isso elevado a 3 sobre 2. Consequentemente, isso é igual a 2 elevado a 2 vezes 3 sobre 2. Simplifica, vai resultar em 2 ao cubo. E olha lá, qual é o valor de b? 8, que é justamente o valor que nós estávamos suspeitando inicialmente, ok? Para que a indeterminação inicial resultasse em qual tipo? 0 sobre 0, ok? Então, observe que está compatível com o que nós consideramos, tudo bem? Então, nós acabamos de descobrir que o valor de b é igual a 8. Consequentemente, como a questão está solicitando o produto de A vezes B, isso aqui vai ser igual a 7 vezes 8. Isso aqui vai dar quanto? Cadê? 49, 56. Ok? Então, nossa resposta seria a letra B. Aí vocês pegam e perguntam, professor, mas como que seria essa resolução fazendo multiplicação por conjugado? Aí vamos lá, eu não vou resolver por causa da duração do vídeo, tá? Mas observe, aqui eu tenho uma raiz cúbica menos 2. Vocês teriam que lembrar desse tipo de fatoração daqui, ó, que A ao cubo menos B ao cubo, isso aqui é A menos B, que multiplica A ao quadrado, mais AB, ok? Mais B ao quadrado, tudo bem? Então, o conjugado para essa expressão que vocês vão considerar como sendo, para essa expressão aqui, ó, que vocês vão considerar como sendo A menos B, seria tudo isso aqui. Vocês teriam que multiplicar por esse fator em cima e embaixo e ir trabalhando com as simplificações, ok? Até chegar nesse resultado final. Mas aqui é um processo mais, como é que fala? Mais trabalhoso, ok? Vocês levariam mais tempo. Deu para entender, pessoal? Então, é isso. O jeito mais inteligente de resolver essa questão, obviamente, é usando o L'Hopital, até porque não existe nenhuma proibição para o uso da regra, diferentemente da faculdade, porque vez ou outra cai lá na prova. Não pode utilizar a regra de L'Hopital.
Você precisa desenvolver do método raiz, deu para entender? Mas prova de concurso não vai ter isso. Use o melhor caminho aí que você souber e faça o gol, é tipo isso. Beleza? Então, finalizando aqui essa questão, espero que tenham compreendido e até o próximo vídeo. Valeu! I just want you to come in.